Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Danúzio. Estamos aqui em mais uma aula, essa é a nossa segunda aula do ano. Semana passada nós falamos sobre nutrientes, qual era a importância dos nutrientes, quais os tipos de nutrientes, dentre eles os nutrientes energético, construtor e regulador. E hoje nós vamos falar de um tipo de nutriente, que são os carboidratos. O que seria então os carboidratos? Os carboidratos são biomoléculas mais abundantes em toda a natureza. São as principais fontes de energia para os seres vivos. Também eles participam na formação da estrutura das células e de ácidos nucleicos. Ok? O que seria a composição do carboidrato? Como ele é composto? Ele é composto, formado basicamente por carbono, hidrogênio e o oxigênio. Também são conhecidos como os glicídios ou açúcares. Quando se fala de carboidrato, nós podemos usar também nomes como os glicídios, como açúcares, que eles são constituídos também em uma base da nutrição dos organismos na fotossintetizantes. Ok? Passando adiante. Funções dos carboidratos: fornecimento de energia. Todos nós sabemos que os carboidratos, nós seres humanos, temos a necessidade de que se faça uso de uma alimentação rica em carboidrato. Apresenta como principal função a função energética, garantindo energia para as células, certo? A falta de carboidrato, pessoas às vezes fazem por conta própria algum tipo de dieta e deixam de adquirir esse tipo de alimentação, esse tipo de alimento que são os carboidratos. Cuidado! A falta do carboidrato no organismo muitas vezes causa fraqueza, a irritabilidade ou mesmo até uma fadiga muscular. Entendido? Carboidratos nas plantas. Armazenamento energético. Como nós sabemos, os carboidratos, eles não só necessariamente ele é do ser vivo dos homens, mas também os carboidratos têm uma função importantíssima nas plantas. Eles possuem um pigmento verde chamado clorofila, capaz de absorver a energia luminosa proveniente do sol. As plantas são capazes de converter a energia solar em energia química no processo de fotossíntese. Então todos nós sabemos que as plantas, elas fazem esse processo de fotossíntese e elas necessitam bastante de um armazenamento energético, que são os carboidratos, certo? Classificação dos carboidratos. Nós temos
dentre a classificação dos carboidratos, os monossacarídeos, os oligosacarídeos, ou também conhecido como os disacarídeos, certo? E os polissacarídeos. Esses três, eles entregam a classificação dos carboidratos. Vamos conhecer uma. Os monossacarídeos são as menores e mais simples partes dos carboidratos. Podemos encontrar eles na frutose, que é o açúcar que a gente encontra nas frutas, frutose. A glicose, que é aquele açúcar que você encontra nas frutas, no milho, no arroz, na batata, na mandioca. E na sacarose, certo? Na sacarose, 50% desse açúcar da sacarose, ele é 50% de frutose com mais 50% de glicose. Onde nós encontramos essa quantidade de açúcar, de carboidrato nos monossacarídeos? Nos doces, nos bolos, nos biscoitos e refrigerante. Aquele açúcar, né? Classificação dos carboidratos sobre os disacarídeos. São moléculas solúveis em água, resultante da união de dois monossacarídeos. Exemplo, a sacarose, ela é a junção da glicose mais frutose. A lactose é a junção da glicose mais a galactose. E a maltose, que é a junção da glicose mais glicose. Como na figura, nós podemos classificá-los, encontrar esses tipos de disacarídeos nos produtos do leite e seus derivados. Quando fala-se de lactose, nós estamos falando do leite e de seus derivados. E nós temos os polissacarídeos, certo? Que são formados por 10 ou mais monossacarídeos, são os mais que se encontram distribuídos na natureza. Nós temos exemplos aqui de polissacarídeo: o amido, a celulose e as proteínas. Passando adiante, gente, aí nós, dentro de uma classificação, nós temos os carboidratos considerados aqueles carboidratos bons, aquele que
não vai fazer tanta alteração no seu organismo, né? Nós temos algumas leguminosas, que é a cenoura, o grão de bico, a mandioca, o milho, temos a batata inglesa, o inhame, a berinjela, a batata doce e a abóbora, certo? Esses são riquíssimos em carboidrato, mas que não oferece tanto mal ao nosso organismo. Positivo? E para finalizar, nós temos os carboidratos considerados prejudiciais, aqueles que elevam a quantidade de açúcar no organismo, certo? Pessoas que não conseguem fazer uma dieta ao emagrecimento devido a essa grande quantidade de carboidrato que ele vai adquirindo com o tempo, né? E são simples e processados e contêm uma adição de açúcares e outros grãos refinados. Dentre os exemplos daqueles carboidratos que são considerados prejudiciais, o pão, o bolo, refrigerante, bebidas energéticas que uma grande quantidade de açúcar, certo? E com alto teor energético, certo, gente? Fica aí essa nossa aula falando sobre os carboidratos. Espero que todos tenham aproveitado bem. Depois segue